Então, no dia 13 de maio, né, de 1883, então, Terezinha, né, do Menino Jesus, ainda criança, 12 anos, né, porque ela tinha perdido, né, a mãe, também a irmã mais velha, que fez as vezes de mãe para ela, né, tinha entrado no convento, e ela estava com uma tristeza profunda, né, dizia o pai dela. Então, o pai dela fez essa novena para que ela fosse curada dessa tristeza profunda, que hoje nós sabemos que é a depressão, né? Naquela época não tinha ainda essa palavra, né? Então, no dia 13 de maio de 1883, ela foi curada. E daí, então, ela disse no seu diário, ela escreveu: "A Virgem do Sorriso me sorriu", né? Tudo isso está escrito no, né, Diário de uma Pequena Alma, que é o diário de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, daí, a partir daí, nós tomamos consciência, em 2004, né, desse título, Nossa Senhora do Sorriso. Então, por que nos chamou a atenção? Primeiro, o nome da cidade é Sorriso. Nossa Senhora, com o título também, Nossa Senhora do Sorriso. Segunda coisa que chamou a atenção: Sorriso foi emancipado dia 3 de maio. E Santa Teresinha recebeu essa cura no dia 13 de maio. Outra coisa, né? A capela, né, anexa à igreja matriz, é dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus. E o padre João Carlos, na época, quando reformou a igreja em 1990, né, e construiu essa capela, ele não sabia que, né, tinha esse título de Nossa Senhora do Sorriso. Ele tinha dado, né, esse nome de Santa Teresinha do Jesus, porque Santa Teresinha, ela é padroeira das missões. E aqui, como uma região, né, recém-começada, missionária, ele quis dedicar, né, então essa capela a Santa Teresinha, porque ela é a padroeira mundial das missões. Então, mais uma coincidência, nós termos uma capela anexa à igreja matriz dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus. E ainda mais, né, o manto dela azul, e a bandeira do município de Sorriso é azul, né? Então, foram muitas as coincidências, né, ou as providências. Por isso, então, em 2005, né, com um grupo de leigos, então, pude criar a Associação Santuário Nossa Senhora do Sorriso, que o objetivo dessa associação era justamente divulgar a devoção a Nossa Senhora do Sorriso e podermos construir, então, uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Sorriso. Daí, então, nós adquirimos esta área, né, com recursos da igreja matriz, mas também com a colaboração de alguns devotos, né, conseguimos adquirir esta área, né, de 5 hectares. Na época da Delano para baixo, aqui se plantava soja, né, então era mais ou menos uns 3 quilômetros fora da cidade. Então alguém diz: "Padre, né, porque eles foram comprar tão longe?", né? Hoje sabemos, já está quase 5 quilômetros depois já do santuário, já temos, né, casas construídas. Nesse período, tá, então, o objetivo principal era, então, podermos construir uma igreja. Só que primeiro que precisava, como eu sempre digo, primeiro, antes da igreja, nós temos que ter a devoção a Nossa Senhora do Sorriso. Porque uma igreja sem a devoção também não tem sentido, né? Então, o objetivo principal era divulgar a devoção a Nossa Senhora do Sorriso, saber que ela é, né, invocada para a cura da depressão, que é considerada inclusive a doença, né, do século. Depois disso, então, nós adquirimos 2 imagens, né, grandes de Nossa Senhora do Sorriso. Uma nós colocamos aqui, né, que tinha só o capitel, e onde a gente rezava a missa todo dia 3 de maio. A outra, né, foi colocada na entrada da cidade de Sorriso. Então ali ficou, né, até hoje, graças a Deus, está lá a imagem, né, de Nossa Senhora do Sorriso. E também aqui. Então o objetivo era, claro, a divulgação. Só que daí em 2008, né, em fevereiro de 2008, eu fui transferido para a catedral. Então fiquei 5 anos como pároco da catedral. Depois de lá eu fui estudar em Roma, né, fiquei lá mais uns 3 anos, né, fora de Sorriso. Aí quando eu voltei de lá, o bispo da Gentil falou: "Volta para Sorriso de novo, né? Então você vai assumir novamente a paróquia São Pedro Apóstolo". Então eu vim para cá, né, e já na época, né, ali, graças a Deus, cheguei naquele momento, havia uma conversa de que queriam trocar essa área para uma outra área, né, porque alguém tinha interesse nessa área aqui que era do santuário. Graças a Deus, né, eu cheguei na época e falei: "Não, nós não vamos trocar essa área". Essa área existe desde 2005, foi adquirido com recursos, né, da comunidade, dos fiéis. Todo mundo sabe que aqui, né, é o lugar da igreja Nossa Senhora do Sorriso. E aí, então, claro, a gente novamente compôs, né, recompôs a diretoria, porque estava, né, não tinha mais a atuação, né, ninguém agia mais, né, porque o pároco, que é o presidente da associação, então não teve mais talvez vontade, quem estava à frente, talvez dar continuidade a esse projeto.
Aí voltamos, né, graças a Deus, então em 2015, e aí então nós iniciamos aí esse projeto da edificação dessa igreja Nossa Senhora do Sorriso, que praticamente agora então estamos finalizando, né, com a ajuda, claro, dos devotos, né, de Nossa Senhora do Sorriso, de pessoas benfeitoras, né, como vocês, que já na diretoria foi decidido que a nossa meta é dia 1º de outubro, né, de 2025, porque o ano que vem nós fazemos 20 anos da fundação, então, do Santuário Nossa Senhora do Sorriso, da associação. Nosso objetivo de nós, então, é dedicarmos essa igreja, que é uma celebração presidida pelo bispo, no qual ele consagra o altar, derramando óleo santo sobre o altar. São colocadas 12 pequenas cruzes dentro da igreja, são ungidas também com óleo do crisma. O sacrário é incensado, enfim, há um rito de dedicação, né, quando essa igreja de fato se torna sagrada, né? Pessoas se consagram a Deus, mas coisas são dedicadas a Deus. Então por isso que o rito da igreja chama-se dedicação, né, que é só o bispo que preside. Então a data está marcada para dia 1º de outubro de 2025, né? O bispo já colocou na agenda dele, né? Os 20 anos do santuário vai ser o ano que vem, dia 31 de maio. Então, inclusive, o Marcos aqui já conseguiu um show, também a nível nacional. Colo de Deus. Colo de Deus, né? Que vai vir aqui no dia 31 de maio, para que a gente possa, então, celebrar os 20 anos, né, do Santuário Nossa Senhora do Sorriso. Começamos em 2021, quer dizer, em 4, 5 anos, a gente quer entregar essa igreja. E a minha filosofia também é essa: vamos fazer igrejas bonitas aqui, não precisamos ir viajar lá para a Europa para ver igreja bonita, né? Então, nosso objetivo também é fazer coisas boas aqui, né? Bonitas, que sejam lugar, né, confortáveis, mas também um lugar de adoração a Deus. Nós podemos também, né, render a Deus nosso culto de adoração, né? E eu penso isso, para Deus o melhor, né? A gente tem que dar o melhor de nós mesmos para Deus. E quando a gente faz uma igreja, também que é a casa de Deus, que seja um lugar bonito, né? Porque a beleza também atrai, né? E por muitos anos a igreja, ela usou a arte sacra como modo de evangelização, né? Então, quando as pessoas, a maioria eram analfabetas, não tinha outra forma, né, de evangelizar a não ser através da arte sacra. Então, por isso que tem a arte sacra, tem os vitrais, tem as pinturas sacras dentro da igreja, né, para que a gente possa evangelizar. Porque a arte sacra, ela me remete ao transcendente, né? Sempre me leva ao espiritual. Então cada um, ele às vezes interpreta, né? Olhando um vitral, alguma coisa, ele interpreta da sua forma, como Deus está falando com ele naquele momento, né? Então é a sua experiência pessoal com Deus, porque essa é a missão principal, né, da igreja, é oportunizar encontros pessoais com Cristo. Você vê que toda pessoa, quando ela se engaja na igreja, você pode procurar a história dela. Ela teve um momento que ela teve encontro com Deus, né? Teve encontro com Jesus Cristo, com a Virgem Maria, ou algum santo como Santa Teresinha. Quer dizer, houve aquele que nós chamamos de momento fundante, aquele momento a partir do qual a pessoa, né, ela se colocou a serviço da igreja, que ela começou a participar mais da igreja, que ela começou a servir mais a igreja, que ela começou a ajudar também como benfeitora a igreja. Então sempre tem uma experiência pessoal, né, atrás disso. Então é isso que a gente quer, né, louvar, bendizer, agradecer a Deus, né, realmente pela generosidade, pela gratidão de cada um, né, pelas graças que nós já recebemos pela intercessão de Santa Teresinha e também Nossa Senhora do Sorriso aqui nesse local de oração. Então a gente quer que de fato, né, seja um santuário. Então como que é esse processo do santuário? Então já falei com o bispo, né, ele fala assim: não, eu vou sim, né, decretar, eu tenho que fazer um decreto oficial, né, Santuário Nossa Senhora do Sorriso, Santuário Diocesano. Nós temos 2 tipos de santuário, o diocesano e o nacional, né? Então a primeira etapa é a etapa, né, Santuário Diocesano. Só que na dedicação ele vai dedicar como igreja Nossa Senhora do Sorriso, que é o correto, é o primeiro passo. Sei lá, depois de 6 meses, 1 ano, aí ele pode dar o decreto de Santuário Nossa Senhora do Sorriso. Então, quase na linguagem popular do povo já é santuário, né? Mas, né, precisamos dessa parte também, no caso administrativa, que o bispo com um decreto, então de fato decrete, né, essa igreja como Santuário Nossa Senhora do Sorriso. Por quê? Para que uma igreja seja dedicada a santuário, ela tem que ter um apoio para os peregrinos. Por exemplo, tem que ter, por exemplo, banheiros suficientes, tem que ter bebedouros suficientes, né, para poder acolher os peregrinos. O certo que tivesse um refeitório onde as pessoas pudessem fazer refeição.
até se tivesse, né, um hotel perto onde as pessoas pudessem, né, uma hospedaria onde as pessoas pudessem se hospedar, né, tudo isso faz parte, né, são elementos que são olhados, né, analisados para decretar uma igreja santuário. A gente precisa dar esse apoio, além espiritual, também dar esse apoio, no caso humano, né, para as pessoas que geralmente vêm em peregrinação, que vêm de fora, tá? Então isso é importante. Geralmente um santuário, ele não se torna paróquia, ele é só santuário. Por quê? Porque a caminhada é diferente de um santuário. Qual que é a característica do santuário? Por exemplo, é missa praticamente de hora em hora. O padre tem que estar ali à disposição para, então, atender as confissões das pessoas que vêm. Então, o foco do santuário é mais evangelização, é mais, né, oração. Pode ter, com autorização do bispo, batizados e casamentos, mas fora isso, praticamente não teria outras coisas. Então, o foco sempre é, né, oração, a novena Nossa Senhora do Sorriso, a novena a Santa Teresinha de Jesus, né? Por isso que o padre responsável do santuário chama-se reitor do santuário, e não, né, pároco, mas reitor do santuário tal, né? Então esse é o título da pessoa, do padre que está à frente de um santuário a partir do momento que o bispo decreta, né, esse local como santuário, tá bom? Então são passos, né, que nós vamos dar. Com certeza, né, o bispo já deu esse aval que, da vontade dele, talvez, né, meio ano depois, um ano depois, ele possa decretar então oficialmente, né, santuário Nossa Senhora do Sorriso. Então a gente quer agradecer, né, toda a participação de vocês nesse processo, né? São 20 anos, né, de história, são 20 anos de sonhos, de lutas, de dedicação, de doação, né, de uma diretoria, de pessoas benfeitoras como vocês que acreditam, né, no trabalho que nós estamos fazendo. Então, a melhor prestação de conta que a gente pode fazer para vocês benfeitores, sempre apresentando uma obra de qualidade, um lugar que de fato seja belo aos olhos, mas também seja um lugar de intimidade, de encontro pessoal com Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.